Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Glória. Boa tarde a todos. Bom, vocês acompanharam essa primeira fase do julgamento do Supremo Tribunal Federal, na qual falaram aí advogados de associações de pastores, entidades religiosas e também de partidos políticos. A maioria dos interessados nessa causa representando aí os religiosos, com apoio da Advocacia Geral da União, que representa o governo federal, e também do procurador Augusto Aras, que aí corre por fora para ser indicado à próxima vaga do Supremo Tribunal Federal em julho e se alinhou ali muito com o que tem defendido o presidente Jair Bolsonaro. Ao final, você viu o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, dizendo repudiar uma fala de um dos advogados das associações religiosas, que disse que os ministros que votassem contra a liberação dos cultos deveriam lembrar de uma passagem bíblica atribuída à fala de Jesus, quando na cruz se dirige a Deus e diz para que ele perdoe as pessoas que o estão crucificando. Fux disse repudiar e que essa fala, essa afirmação bíblica deve ser dirigida aos que se omitem diante da pandemia. Afirmou que a escolha do Supremo é trágica, mas que o Supremo Tribunal Federal tem sempre se dedicado a defender a vida e a humanidade. Tem muita gente aqui nas redes sociais. Glória Vanik, eu vou lançar a bola para você puxar o papo com os nossos analistas, fazendo comparações aí, o que a gente viu inimaginável até pouco tempo, eu diria, aqui no Brasil, quase que uma defesa digna de filme de Idade Média, né, da supremacia da igreja diante de um Estado que é laico e numa pandemia que já matou quase 340 mil pessoas no Brasil. Glória, dou boa tarde de novo para você e deixo a bola para você comandar a análise com o nosso time. Já estamos aqui, Yuri Pita e Renata Agostini, a quem também dou meu boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Renata e Yuri. Boa tarde a todos. Pois é, Dani, a gente teve falas realmente contundentes aí durante essa primeira parte, né? Ainda não começou a votação, mas desse processo que vai terminar com a votação ali no STF. Eu estava aqui, inclusive, dando uma olhadinha nas minhas anotações, porque, inclusive, Augusto Aras, o procurador, fala: o Estado é laico, mas as pessoas não são, ou seja, vai bem de encontro aí ao que você acabou de mencionar, Procurador-Geral da República, uma das falas que eu anotei aqui. E nós tivemos André Mendonça, né, o advogado-geral da União, falando ali sobre a questão do índice de crises de ansiedade aqui no Brasil, que é muito alto e que as atividades religiosas são essenciais e que a Constituição não compactua com o fechamento das atividades religiosas. Por outro lado, tivemos ali o procurador do estado de São Paulo, Rodrigo Merincucci, dizendo que o decreto, afinal de contas, o que será votado hoje? Será votado essa questão da Constituição. O fechamento dos templos está de acordo ou não está de acordo com a Constituição, com o direito fundamental à liberdade religiosa. E o que disse o procurador foi que o decreto está dentro da Constituição de medidas de combate à pandemia, dentro da Constituição, ou seja, também dentro de medidas de combate à pandemia. Vamos já conversar aqui com os nossos analistas, então, Yuri Pita e Renata Agostini, que estão junto com a gente nessa tarde mais uma vez. Vou começar com o Yuri Pita, porque, como disse aqui com a Dani, né, foram realmente discursos muito contundentes que nós tivemos nessa tarde, né, Yuri? Boa tarde para você e para a Renata também. Boa tarde, Glória, Dani, Renata. Boa tarde a quem nos acompanha no 360. Vimos muita defesa de credos, muita defesa do direito a ter a sua fé, mas a grande questão, o debate jurídico propriamente dito, acabou, de certa forma, em segundo plano. E a grande questão, a pergunta que está colocada neste momento no Supremo Tribunal Federal, não é se as pessoas... A grande questão que está colocada é se um decreto, que é esse decreto do governo do estado de São Paulo, fere o direito à liberdade religiosa. E todas as sustentações
dos amiticuri, que são essas partes interessadas na causa, que não sustentaram menos do ponto de vista do se o decreto afeta ou não a liberdade religiosa e sustentaram muito mais que a liberdade religiosa, o exercício da religião cristã só pode ser feito de forma presencial, ele fica prejudicado, existe uma interferência do Estado se ele não é feito de forma presencial. Basicamente foi essa a linha que os vários advogados e representantes das associações e dos partidos favoráveis à decisão do ministro Nunes Marques, ao pedido de arguição de descumprimento desse direito fundamental, de exercício de liberdade religiosa, foi basicamente essa linha. O advogado ali do partido, se eu não me engano, do Cidadania, que também se colocou na mesma linha em defesa do decreto, foi no sentido, na argumentação com substância mais jurídica, não recorreu a passagens bíblicas, não recorreu a explicar e defender o exercício da fé, foi na linha de dizer que o decreto não impede que as pessoas tenham a sua própria fé e disse além, que haveria ali um direito, uma busca de um privilégio nesse direito de reunião presencial nos templos religiosos, em comparação com outras atividades que não estão permitidas de se formarem essas mesmas reuniões presenciais com um volume tão grande. Esse é o ponto que deve ser abordado agora por parte do Supremo, se os estados e os municípios, ao tomarem esses decretos, estão de fato ferindo um direito constitucional ou não. Não se está em discussão a fé das pessoas, a importância da fé de cada um e que cada um tenha, assim, a sua fé ou até não tenha fé, mas que respeite o direito dos outros de ter fé. Mas, de fato, o que a gente viu foi um uso bastante contundente, bastante incisivo e bastante eloquente de passagens bíblicas, de pregações, de defesa de um credo religioso, essencialmente o credo cristão, e menos do que está escrito no decreto e do que está escrito na Constituição Federal. Legal, Yuri. Interessante esse ponto que você nos coloca, porque houve um desvirtuamento, sim, da discussão que está se dando, né? Não há nenhuma discussão a respeito da liberdade de credo, né? Essa, sim, é assegurada no Brasil, na nossa Constituição, cláusula pétrea. Não há discussão a respeito da sua possibilidade de celebrar, de pregar e de viver a religião que você bem entender, ou de não viver nenhuma. A separação igreja-estado, repito, a separação igreja-estado aconteceu no final da Idade Média no mundo. No final da Idade Média, essa discussão estava superada. O que se discute agora é o direito de igrejas, de quaisquer tipo de igreja, de abrir seus templos e colocar ali seus fiéis em risco, já que a pandemia está se mostrando aí no momento mais grave aqui no Brasil, com alto índice de transmissibilidade. Para trazer alguma concretude a essa nossa discussão, eu vou trazer um exemplo do que aconteceu na Coreia do Sul, onde um pastor, um líder, né, de uma seita religiosa, se recusou a fechar o seu templo, omitiu das autoridades a contaminação de alguns membros, fez reuniões ali às escondidas e é apontado, atenção, de 14.300 casos na Coreia do Sul, mais de 5.200, segundo as autoridades, estão ligados ao funcionamento dessa igreja, a fiéis dessa igreja, a autoridades dessa igreja. Esse pastor chegou a ser preso. É disso que a gente está falando aqui, Renata. Que tipo de rumo a gente deve esperar agora? No voto do ministro Gilmar Mendes já está claro, né? Ele diz exatamente isso. Não se tem qualquer ameaça à liberdade religiosa. A pessoa está livre para pegar o seu credo. Ela só não está livre para colocar a vida do outro em risco indo até uma igreja. O que a gente pode esperar dos outros ministros, Renata? Boa tarde, Dani, Glória, boa tarde a todos. A gente tem um debate vívido, isso ficou claro nessa exposição inicial, entre qual direito deve prevalecer sobre o outro no momento atípico, que é esse que nos encontramos. A Dani falava agora sobre o direito a credo que não está sendo suprimido. O que a gente viu na fala do advogado-geral da União, também do procurador-geral da República,
em falas também de alguns dos que se colocaram na condição de amicus curiae, é o argumento de que o exercício da fé ele não pode prescindir da reunião numa igreja. E esse ficou muito evidente quando, inclusive, o advogado-geral da União, André Mendonça, falou sobre, colocou essa como uma questão de discriminação, fez uma comparação porque se tem, por exemplo, aglomeração ou uso de transporte público ou ainda proximidade de pessoas num avião e, nesse caso, a presença das pessoas dentro de uma igreja está sendo suprimida. A Dani fala, bem, para a gente jogar um pouco para frente o que a gente espera, a gente vai acompanhar o andamento da sessão em breve. O que a gente vinha recebendo, não só pelos posicionamentos que já conhecemos de Gilmar Mendes, mas também do ministro Marco Aurélio, que antecipou publicamente alguma parte de sua visão sobre esse caso, é uma indicação de que a posição de Nunes Marques, e aí quando a gente fala do que foi externado até agora pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e pelo Advogado-Geral da União, André Mendonça, estamos falando de argumentos que encontram respaldo naquela outra decisão de Cássio Nunes Marques, ela que justamente permitiu a liberação de cultos no país. A decisão de Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, veio no sentido contrário. E até os termos que foram usados pelo ministro Gilmar Mendes quando ele dá essa decisão, dizendo que não, eles não podem ficar abertos, indicam que não é apenas uma discordância de mérito, há um descontentamento maior com a forma como a Nunes Marques colocou, mas com o uso desse posicionamento nesse momento, fase mais aguda da pandemia. Dani e Glória.